Olá, que o amor e a paz do Supremo Pastor estejam nos protegendo neste momento. A minha oração é exatamente essa, que o amor, a paz do Senhor esteja fortalecendo você, sua família, derramando de todo o poder e graça sobre o seu lar. Nós estamos em mais uma semana de festas, mais uma semana em que nós podemos comemorar aniversários entre o nosso povo. Poliana Paula no dia 16, no dia 17 nós temos Jardiele, no dia 19 Elisane e no dia 21 a irmã Edna Paiva. A minha oração, como eu fiz pela manhã, é que o Senhor esteja colocando o seu poder, a sua graça, o seu amor sobre vocês, renovando as suas misericórdias sobre vocês, e que a fala de vocês seja sempre a fala do Senhor, que a experiência de vida de vocês seja motivo para que o Senhor transforme outras pessoas. Parabéns, Poliana Paula, Jardiele, a Elisane e a irmã Edna Paiva, que o Senhor as abençoe e guarde. Irmãos, nós continuamos falando sobre esperança. A gente está falando dentro de esperança sobre a liberdade do Espírito. Pela manhã eu falei, baseado no texto do João, Evangelho de João, capítulo 7, nos versos 1 a 5, quando eu falei sobre o brilho da estrela ofuscando o real ensinamento. Para quem não sabe sua missão, só resta projeção, e a obstinação pessoal revela o verdadeiro propósito da obra. A gente vai continuar falando sobre isso um pouquinho abaixo, no próprio capítulo 17 do apóstolo João. A gente tem nos versos 6 a 15, a conversa entre Jesus e os seus irmãos. Ele diz claramente para eles no verso 6 que ainda não chegou o tempo dele. No verso 7 ele fala sobre o ódio do mundo. E aí os irmãos vão para a festa, ele fica, mas depois ele vai e fica meio que escondido. Nos versos 13 e 14, o texto bíblico diz que ninguém falava de Jesus com medo dos judeus, mas exatamente no verso 14, ele sobe ao templo, né, e os judeus ficam admirados e perguntam: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Pois bem, capítulo 7, nos versos 16 a 18, nós vamos continuar vendo um pouco mais agora sobre a liberdade do Espírito. João 7, 16 a 18. O texto bíblico diz assim: Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Verso 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. A gente continua no contexto, a gente já vê Jesus falando com os fariseus, e esse é um texto que a gente encontra muitos tumultos pelas falas de Jesus, né? E se você colocar a sua Bíblia aberta diante de você, no capítulo 7 do apóstolo João, você vai perceber, né, que muitas discussões existem por causa das falas de Jesus neste momento. Eu queria trazer três ensinamentos em cima, ou baseado nesses 3 versículos que a gente acabou de ler, dando continuidade à minha mensagem da parte da manhã. Vejam, quando eu olho para o texto, eu vejo um ensino que deve vir do céu. Veja o verso 16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou.
quando ele olha para as pessoas e deixa bem claro que ele não fala da parte dele, fala da parte do Pai, ele deixa claro também que o ensino dele vem do céu, né? Isso levanta um tumulto muito grande, já que ele está falando que a fala dele é direta do Pai. Mateus capítulo 16, nos versos 13 a 17, Mateus 16, 13 a 17, o texto bíblico relata assim: Chegando Jesus à região da Cesareia ou de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí a gente conhece o texto. A gente tem visto esse texto nestas semanas. Os discípulos respondem, né, o que as pessoas dizem, que pensam de Jesus Cristo. E no verso 15 Jesus pergunta: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí a gente percebe a confissão de Pedro aqui, né? A gente não está lendo o texto porque a gente tem visto muito esse texto. Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo deixa claro no verso 17 que aquela não foi uma resposta dada por Pedro. Aquela foi uma resposta revelada direta de Deus, né? Ele diz exatamente assim: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, por alguma pessoa, mas por meu Pai que está nos céus. O ensino que vem do Senhor é revelação pura do Senhor, é vinda direto, ouvindo direto do céu. O nosso ensino, assim como o de Jesus, deve vir direto do céu. João capítulo 12, nos versos 49 a 50, João 12, 49 a 50, Jesus Cristo fala claro, da mesma forma: Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Veja, sei que o seu mandamento é a vida eterna. E eu falo exatamente o que o Pai mandou eu falar. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado ao falarmos dizendo que estamos falando da parte de Deus. Eu ouço absurdos, né? E quem vai duvidar? Se eu falo para vocês e digo para vocês, Deus está me dizendo, quem vai duvidar se eu digo, né, estou respaldado pela fala de Deus, pela autoridade do Senhor, né? E a minha oração é que nós entendamos que toda fala que vem de Deus vem da própria palavra dele. Deus não se contradiz. Deus não diz algo e depois desiste, né? E até os momentos que a Bíblia diz que Deus se arrependeu, numa linguagem muito humana, antropomórfica, né, é para que nós entendamos, não que ele tenha se confundido e se arrependido em si, mas para que nós entendamos o contexto da história. E precisamos ter cuidado quando falarmos em nome de Deus, porque a Bíblia traz a fala de Deus e é assim que precisamos entender e falar. João capítulo 14, nos versos 25 e 26, João 14, 25 e 26, Jesus diz: Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Veja a fala de Jesus aqui, né? Enquanto eu estou com vocês, né, vocês me ouvirão. No entanto, haverá um momento que eu serei tirado. E aí eu enviarei o conselheiro, o que a Bíblia chama de advogado, né? O paráclito.
o Espírito Santo. Ele ensinará em meu nome para vocês. Ele falará das coisas que eu falarei para ele. E nesse sentido, ele passará a minha mensagem para vocês. O Espírito Santo já está em nós. Aqueles que fazem a vontade do Pai, fazem liderada pelo Espírito. E o Espírito Santo fala exatamente das coisas que Deus quer que ele fale para nós. Ou seja, aquilo que Deus quer que ouçamos, o Espírito fala para que entendamos. E nesse sentido, Jesus já havia prometido e foi cumprido, a promessa foi cumprida em Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 11, quando ele estava instruindo a igreja, 1 Pedro 4,11, diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Nós já tínhamos visto este versículo em semanas anteriores. E a minha oração é que nós entendamos que essa palavra de Deus ela vem transmitida pelo Espírito Santo. A gente precisa entender isso. O ensino que precisamos passar para frente é o ensino que vem do céu. O ensino que vem do céu brilha pela estrela de Jesus. Ou seja, este ensino vem do próprio Jesus Cristo. O ensino deve vir do céu. Por isso o mensageiro é identificado. Perceba, o ensino que brilha, que faz a minha pessoa brilhar, não vem do céu. O ensino que vem do céu é o ensino que brilha a estrela de Jesus em mim. Eu apenas transmito ou retransmito este brilho. E nesse sentido, eu sou identificado porque o brilho não é meu. O brilho não é meu. Veja o verso 17, a gente está em João capítulo 7, verso 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Veja que Jesus Cristo põe à prova a sua própria fala, as suas atitudes, porque ele tem certeza que ele está falando da parte do Pai. É isso que diz o apóstolo João, capítulo 3, no verso 21. A fala de Jesus. A fala de Jesus é assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa fala da palavra de Deus é para que entendamos claramente que a verdade é revelada na luz. Na luz. Ou seja, na prática da palavra. Na verdade. Todos verão claramente as obras. Vimos isso pela manhã. A candeia não foi feita para ficar escondida. A luz fica pendurada no velador, clareando, mostrando o caminho. A luz serve exatamente para indicar o caminho. Quando Jesus ensina na festa, João capítulo 7, nos versos 14 e 15, a gente está falando da festa dos tabernáculos, né? A gente tinha referenciado, eu referenciei pela manhã, João capítulo 7, nos versos 14 e 15, ele diz, né, o texto bíblico começa relatando que a festa estava na metade, Jesus sobe ao templo e começa a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado?
o texto que eu já havia lido deixa claro que o povo se admirava com Jesus Cristo ou com o ensino de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, nos versos 28 e 29, relata que as multidões estavam maravilhadas com o ensino dele, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A gente viu isso pela manhã. Não como os mestres da lei. Vimos como os mestres ensinavam. Mas o ensino de Jesus Cristo, ele vem carregado de prática. Por isso o mensageiro é identificado. Porque não fala de si, fala do mestre e pratica o que o mestre diz que tem que fazer. João capítulo 1, nos versos 6 e 7, João 1, 6 e 7, aliás, primeira carta do apóstolo João, irmãos, primeira carta do apóstolo João 1, versos 6 e 7. O apóstolo João diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que a prática do amor, ou na prática do amor, está a purificação do pecado. A gente precisa entender que, primeiro, o ensino deve vir do céu. E segundo, o mensageiro é identificado exatamente por causa da prática da verdade. Vimos pela manhã que o perdão está ligado ao perdoar. E agora o apóstolo João deixa claro que, mantendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica. A gente está falando de amor, prática do amor. É assim que o mensageiro é identificado. Se você for lá para o Evangelho de João, capítulo 17, você vai perceber que Jesus Cristo diz exatamente isso. Que se nós praticarmos o amor como ele pratica com o Pai, o mundo conhecerá o Evangelho. É assim que a palavra diz. 1 João 2, 3 a 6, 1 João 2, 3 a 6, o apóstolo João diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Verso 5. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Como sabemos que estamos nele? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. No amor. É exatamente assim. Veja como é que o mensageiro é identificado. Veja como o mensageiro é identificado. O mensageiro sabe exatamente a sua missão. Exatamente a sua missão. Por isso, ele é identificado como mensageiro de Deus. Lembre-se, quem não sabe a sua missão, sobra projeção. Mas aqui o apóstolo João está falando do mensageiro que entende claramente a sua missão e o seu papel nessa missão. Então, nesse sentido, entendemos que o ensino deve vir do céu. E o mensageiro que entende que o ensino vem do céu é identificado exatamente porque pratica daquilo que ensina, ou pratica aquilo que ensina. Porque no ensino do céu há liberdade, irmãos. E essa palavra ela é muito confundida, liberdade. Veja a fala de Jesus no verso 18. A gente está em João capítulo 7, agora verso 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória.
Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Nada de falso a seu respeito. Quando Jesus Cristo diz, aqueles que quiserem seguir a Deus, me ouvindo, vão identificar se a mensagem é de Deus ou não, ele está dizendo exatamente porque ele vem reforçar aqui. Aquele que fala da glória de Deus, este é o verdadeiro. E não há nada de falso a seu respeito. No ensino do céu a liberdade. Essa liberdade é tremenda porque se sente, a liberdade é expressada na livre troca de experiências com o Espírito Santo. E quando eu falo de experiências, eu falo de cumprimento da palavra, eu falo de obediência, eu falo de amor. Não estou falando de experiências místicas. Eu estou falando de experiências conscientes. Eu não estou falando de misticismo. Eu estou falando de prática da verdade. João capítulo 3, nos versos 8 a 10, o texto que eu citei lá em 2 dedinhos de prosa sobre o Evangelho na quarta-feira, mostra essa liberdade, mostra essa leveza do ser. Jesus estava falando com Nicodemos, mestre da lei, e ele diz, quando fala sobre novo nascimento, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para entender isso aqui, basta dizer sim a Jesus. Isso não é coisas de mestre. Quem entende isso aqui, ou esse ensinamento, não são apenas aqueles que estudam teologia, os teólogos, aqueles que exercitam a teologia. Não são apenas os que estudam, que fazem cursos. Qualquer pessoa que disser sim a Jesus entende essa liberdade do Espírito. Porque é assim, a promessa que nós temos visto em Jeremias, quando Deus diz, eu vou colocar a minha lei no coração deles. Ninguém vai precisar mais ensinar a eles, porque eu ensinarei. Esse ensino é direto e esse ensino é através do Espírito Santo. João 8:32 e João 8:36, eu vou ligar os dois versículos, fica mais ou menos assim. Vocês conhecerão a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou vocês, de fato, serão livres. É estranho conhecer alguém que de repente diz seguir a vontade de Deus, mas não se sentir livre, ou até dizer que é livre, mas suas práticas não mostram essa liberdade, não mostram a leveza do Espírito citada para Nicodemos, ou por Jesus a Nicodemos em João capítulo 3. Assim como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, nos versos 17 e 18. Ele fala dessa fluidez do Espírito, dessa liberdade, dessa leveza do ser. Ora, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então veja, a glória do mensageiro não é dele. Aquilo que nós falamos pela manhã está escrito aqui.
A glória do mensageiro não é dele. Quando o mensageiro aparece apresentando glória, seja lá quem for, ele não é mensageiro de Deus. Porque a glória é do Espírito de Deus. O brilho é do Espírito. O brilho é do Espírito. Por isso, quando as pessoas elogiam alguém, esse alguém precisa entender que esse elogio não é para si, é para Deus. Nós somos meros instrumentos. Eu destaco meros. Somos meros instrumentos. Literalmente isso. Literalmente. Mas entendam, os que são livres no Espírito falam das coisas do Pai. É exatamente isso que Jesus quer dizer. Ele diz, eu falo daquilo que o Pai manda eu falar. E veja como Jesus era livre nisso tudo. Ele não tinha medo de falar, não tinha medo de fazer. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus. E você? Quem é? Quem é você? A liberdade do Espírito dá espaço para uma maior intimidade com o Pai. O vento sopra, vem da onde ninguém sabe, vai para onde ninguém sabe. Porque é guiado pelo Espírito do Senhor quem está com o Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, no verso 9, já caminhando para o final. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro diz assim, vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a fala do Pedro para nós. Deus nos escolheu. E quando eu digo Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Quando Ele colocou Cristo, o Filho dele, na cruz, o digno pelos indignos, Ele escolheu a humanidade. Ele amou de tal forma que entregou o seu único Filho. Se você disser sim a Ele, é exatamente assim que você vai dizer sim para Ele. Entenda que aí você passa a ser agente de transformação. Não é o pastor, não é o diácono, não é o oficial, não são aqueles provisionados, somos todos nós somos instrutores de Deus, mensageiros do Senhor. Por isso precisamos entender que o ensino deve vir do céu, através do Espírito Santo. O mensageiro é identificado pela prática da palavra. Aquele que fala, mas não pratica. Vimos isso hoje pela manhã? Não é mensageiro. Não é mensageiro. Ele pode até dizer que é, mas não é. É chamado de fariseu. Não tem uma fala congruente. Não fala o que pratica. Aliás, não pratica o que fala. Não é mensageiro. E precisamos entender que no ensino do céu há liberdade. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã, para viver a sua relação com Deus. Para viver essa liberdade. Se livre da ansiedade, da preocupação. E literalmente descanse no Senhor. Mateus capítulo 11, verso 28. Descanse no Senhor. Coloque o fardo sobre ele e pegue o dele que é leve e suave. Encaixe-se no jugo dele para andar junto com ele, descansando no caminho dele. Entenda, seu ensino deve ser o ensino do céu. E sua prática vai mostrar se você é mensageiro, mensageira ou não. Porque no ensino do céu
a liberdade. Eu quero concluir. João capítulo 7, nos versos 37 e 38, João 7, 37 e 38, Jesus Cristo, no último e mais importante dia da festa, levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. A minha oração é que você sinta esse rio em você e que você viva essa prática, rios de água viva fluindo no seu interior. Essa é a minha oração. Para que você tenha paz no Senhor. E para que o amor dele, não seu amor, mas o amor dele, transborde em você e de você para as pessoas necessitadas, para a honra e glória dele. Vamos orar. Deus, quero te louvar, te agradecer pelos aniversariantes da semana, porque o Senhor caminha conosco, eu tenho certeza disso. Porque o Senhor é aquele que provisiona, eu tenho certeza disso, que o Senhor está e estará sempre conosco. Senhor, a minha oração vai para que aqueles que me ouvem, que me assistem nesse momento, tenham a certeza no seu coração de que o Senhor está com cada um deles, com cada família representada. Derrama da tua paz, da tua saúde, do teu amor, da tua graça, da tua unção, dando palavras poderosas nos lábios deles, que o Senhor instrua-os com seu Espírito e dê a certeza de que eles precisam olhar para eles mesmos como instrutores, discipuladores, porque não foi pedido do Senhor, é ordem. Cada um que diz sim a Jesus recebe essa ordem. Vão e façam discípulos. Vamos colocar no pessoal, vá e faça discípulo. O seu ensino é o ensino do céu. Jesus diz, fale, ensine tudo aquilo que eu os ensinei. É o ensino do céu. A sua fala deve conferir com seu comportamento, ser congruente. Isso identificará você como mensageiro de Deus, como mensageira de Deus. E entenda, o ensino do céu te liberta para a honra e glória do Senhor. Viva a vida do Senhor, porque é assim que Ele quer que você viva para a honra e glória dele. Pai, que o teu amor, a tua graça, misericórdias sejam sempre renovadas sobre nós. Assim eu oro, no nome de Jesus. Aceite essa oração, se aposse dela, revista-se do Espírito e propague a mensagem da liberdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor nos abençoe.